Olá, vamos continuar aqui o estudo dos Salmos no Teodidatas. Agora vamos estudar o Salmo 3. Nós estamos preenchendo ali aquelas lacunas. Falta ainda o Salmo 4, o 6 e o 7. Então, depois desse aqui vão faltar esses salmos, preenchendo essas lacunas no estudo dos Salmos. Nós já avançamos um pouquinho, já fomos até o Salmo 11 e nós vamos até perceber alguns paralelos aqui entre o Salmo 13 e os demais. Afinal de contas, até o momento, todos os salmos que nós estudamos são de um mesmo autor, de Davi. E eu estou postando esse vídeo aqui no dia 12 de dezembro. Daqui a 2 dias, no dia 14, nós vamos ter o nosso webinário sobre soteriologia aqui no Teodidatas. E o objetivo é chegar a 4.000 inscritos até o fim do ano. Então, antes de começar, eu já vou pedir para você não só deixar o seu like no vídeo, mas compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, estimulando eles a se inscreverem também no Teodidatas, não só por causa do webinário do dia 14, mas também para acompanharem todos os estudos que nós temos aqui, um conteúdo bastante variado. E se você por acaso estiver assistindo esse vídeo depois do dia 14, não tem problema, o webinário vai estar todo aqui no canal, tá bem? Vamos ler então o Salmo 3. Vou fazer a leitura e depois vou fazer algumas pontuações. Esse salmo ele é bem tranquilo, o próprio título já explica qual é o contexto do salmo, né? Então é mais fácil da gente fazer, pensando na perspectiva da quadriga, é mais fácil a gente fazer a interpretação literal, dá para a gente também fazer uma interpretação alegórica, olhando para Cristo aqui, dá para fazer uma aplicação moral também, né? E tem também um sentido escatológico muito claro. Todos esses salmos, na verdade, têm um sentido escatológico ou anagógico, né, bastante claros. E, basicamente na recompensa do justo e na punição do ímpio, né? Isso fica claro em todos os salmos que a gente tem estudado. Até por isso muitos deles têm ido para a playlist de escatologia aqui no canal. Mas vamos lá, vamos para a leitura. Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, como o próprio nome já diz, esse salmo, como o próprio título já diz, esse salmo Davi escreveu quando ele estava fugindo de seu filho Absalão, que conspirou contra ele e tomou o seu lugar, tomou provisoriamente o seu trono. Davi não quis enfrentar Absalão. Davi deixou Absalão tomar o seu trono. Davi sofreu a afronta, né? Absalão, inclusive, se deitou publicamente com as concubinas de Davi. Davi sofreu a afronta, em grande medida porque ele possivelmente, né, falhou na própria criação de Absalão, como consequência, na verdade, daquele pecado que ele cometeu lá com Batseba e o assassinato de Urias, né? O adultério com Batseba e o assassinato de Urias. As consequências daquele pecado sobre a vida de Davi foram sérias. Houve a morte do filho, fruto daquele relacionamento sexual. Depois Batseba é a mãe de Salomão, né? Não podemos esquecer disso. Mas houve a morte daquele primeiro filho e houve a punição, né, a consequência disso sobre a descendência de Davi. Aí você pode dizer, Deus então puniu Davi pelo que aconteceu, pelo pecado dele? Sim e não. Porque na verdade, esse pecado mesmo, essa situação abalou, muito provavelmente, abalou a figura de Davi como pai, né? O papel que Davi exerceu como pai sobre os seus filhos. E aí, tanto o relacionamento de Davi com Absalão foi muito complicado, quanto
aconteceu um incesto na casa de Davi, né? Um incesto entre os filhos de Davi. O seu filho Amnon estuprou a sua irmã Tamar, e aí depois o Absalão matou o Amnon, né? Então isso tudo, todo esse drama surgiu como uma consequência do pecado de Davi, mas não como algo automático, muito possivelmente em razão do papel que Davi desempenhou como pai a partir das marcas que aquele pecado deixou, né, na sua própria alma, na sua própria personalidade. Por isso a importância de nós termos uma vida completamente restaurada diante de Deus, curado, né, liberto das consequências do pecado. Nós vemos as consequências do pecado aqui se estendendo na vida de Davi, não apenas por uma questão espiritual ou apenas por uma deliberação divina, mas muito provavelmente porque Davi falhou no seu papel como pai. E então Absalão, conspirou contra Davi, tomou o seu trono, e aí Davi não quis enfrentá-lo. Mas esse salmo aqui é um salmo no qual Davi vai demonstrar a sua confiança em Deus. Davi, diante daquela situação de pressão, de tribulação, vai se voltar a Deus. E essa é a grande lição moral que nós tiramos desse salmo, né? Então, nos versos 1 e 2, nós temos o surgimento dos seus adversários, né? E as calúnias, enfim, a difamação, as pessoas falando mal de Davi por causa do que aconteceu. Inclusive, aqueles dizendo que não existe nem mesmo salvação para ele em Deus. Aí, a partir disso, Davi coloca a sua confiança no Senhor. No verso 3 até o verso 6 nós temos isso. Davi clamando ao Senhor, Davi colocando a sua confiança exclusivamente em Deus. Aí no verso 5, antecipando ali o verso 8 do capítulo 4, né, do Salmo 4. Deitei e dormi, em paz me deito e logo pego no sono, né? Mas por quê? Isso nós vamos ver no Salmo 4 também. Eu deito e durmo, deito e descanso porque confio em Deus. Porque essa angústia já foi colocada diante de Deus. E aqui é que nós temos também o sentido alegórico ou o sentido espiritual do Salmo que vai apontar para Cristo. E especialmente na parte final isso vai ficar muito claro. Davi não teme porque ele sabe o que Deus fez. Ele vai se lembrar disso no verso 7. Deus já foi vitorioso na vida de Davi. Deus já deu vitória a Davi. Ele sabe que Deus é poderoso para livrá-lo dos seus adversários. A questão não é enfrentar Absalão. Tanto que Absalão acaba morrendo, né, num episódio bastante inusitado lá. Né, ele acaba sendo preso pelos cabelos numa árvore. A questão para Davi não era enfrentar Absalão, é que ele não queria. Ele estava sofrendo muito por causa do seu pecado, por causa daquele drama na sua família. Mas ele ainda assim clama a Deus, e clama a Deus como o seu Redentor, como o seu Salvador. E aí nós temos o final desse salmo com o verso 8. A salvação vem do Senhor. E aqui é uma clara alusão a Cristo, porque é exatamente isso que significa o nome Jesus. Jesus significa a salvação vem do Senhor. Yeshua, né? Yahvé é a salvação. É isso que significa o nome Jesus. Então aqui o Salmo termina com esse aspecto, depois de falar, claro, se nós quisermos pensar no aspecto anagógico, né, ou escatológico, depois que Davi fala da derrota dos adversários, né, Deus ferindo aos seus inimigos e quebrando aos dentes os ímpios, isso Davi já experimentou e Davi sabia que ele poderia experimentar, e isso aponta, na verdade, para a condenação final dos ímpios numa perspectiva escatológica. Mas Davi, então, vai, depois de colocar a sua confiança em Deus, ou lembrar da sua confiança em Deus, Davi vai afirmar e encerrar o salmo assim: a salvação vem do Senhor. Não só a salvação, mas também a bênção sobre o povo de Deus. Falando em povo de Deus, não é algo exclusivo dos judeus, isso é algo para nós gentios enquanto igreja. Recentemente estudamos aqui Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, vídeo inclusive que eu postei ontem. E
Vou deixar só Romanos 4 aqui, vou deixar o vídeo também na descrição. Eu esqueci de falar, mas obviamente você já deve estar acostumado. O texto está na descrição também, junto com um pequeno resuminho que eu vou deixar para ajudar você nos seus estudos. Eu espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi o caso, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar o vídeo, dando uma força aí para a gente chegar a 4.000 inscritos até o fim do ano. E eu aguardo você no webinário sobre soteriologia aqui do Teodidatas no dia 14 de dezembro de 2019. Um forte abraço, que Deus abençoe e até lá.